Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Agora nós vamos dar sequência às nossas atividades, com a aula de História. Então eu peço que vocês peguem aí o livro de História nas páginas 422 até a página 425. Nós vamos dar sequência, a continuidade aos acontecimentos da Primeira República, nessa primeira fase aí da nossa história. Então, nós estudamos aí a monarquia, vimos que a monarquia vigorou por bastante tempo aí no Brasil, no nosso Brasil. Vários setores da sociedade estavam insatisfeitos com a forma de governar de Dom Pedro II, Então, várias situações levaram, à proclamação da República e ao fim da monarquia. Então, nós vimos aí, que a proclamação da República, nosso primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, Ele ficou à frente aí, e, como nós vimos nas aulas anteriores, ele marchou ao palácio juntamente com alguns militares e assim declarou fim ao período monárquico, Deu um golpe de Estado, Então, foi declarado aí o fim do regime monárquico para a instauração da República no Brasil. Nós vimos isso nas aulas passadas. Mas vamos ver agora na página 422, Eu vou passar aí umas imagens, explicando alguns conflitos que ocorreram durante esse período aí, certo? Então, na página 422, nós vamos estudar os conflitos na Primeira República, Então, vejam aí, com a proclamação da República, não mudou muito a situação das pessoas depois da proclamação, Eles pensaram que iam mudar, que as pessoas iam participar mais da política, que o Brasil ia ser realmente um lugar pacato, como diz, Então, não foi isso que aconteceu. Mesmo mesmo com a proclamação da República, não mudou a vida aí de alguns da população, de algumas pessoas da população, da maioria da população, Então, mesmo com a proclamação da República, não mudou muito a situação da população nesse tempo. Os graves problemas sociais que existiam nos anos finais do Império se mantiveram, não cessaram, continuaram a ter esses problemas sociais mesmo depois da proclamação da República. E por causa disso, como esses conflitos, como esses problemas sociais persistiram aí nos anos finais do Império, foram desencadeadas muitos conflitos e muitas revoltas nesse período. Então, nós vamos saber quais foram essas revoltas que ocorreram aí nos anos finais do Império, certo? Então, vou mostrando as imagens e vou explicando para vocês aí a colocação e o que aconteceu nessas revoltas. Bom, então vamos aí começar a falar das revoltas na Primeira República. A nossa primeira revolta é a revolta da Armada, que foi de 1891 e 1893. Então, aí tem alguns tópicos, alguns pontos que eu destaquei, explicar cada um. Então, a primeira revolta da Armada aconteceu quando o presidente Deodoro da Fonseca fechou o Congresso Nacional em novembro de 1891, certo? Nessa ocasião, participaram militares da Marinha e funcionários ferroviários da Estação Central do Brasil, Então, esses dois setores aí, tanto os militares da Marinha como os funcionários ferroviários, entraram em greve. Alguns grevistas, alguns que participavam das greves, ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso o presidente não renunciasse. Então, eles queriam que o presidente, Deodoro da Fonseca, renunciasse. Então, eles ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso ele não renunciasse. Deodoro da Fonseca não tinha o apoio, dos militares. Ele ficou sem o apoio dos militares, até porque os militares da Marinha estavam na greve, Fizeram uma greve para que ele renunciasse, Então, Deodoro renunciou à presidência no mesmo mês, sem o apoio dos militares. Com essa renúncia, de Deodoro,
Floriano Peixoto foi quem assumiu a presidência, né? Porém, em setembro de 1893, teve início a segunda revolta da Armada. Então, a primeira revolta da Armada, né, que aconteceu em 1891, né, que foi justamente aí quando Deodoro da Fonseca estava no poder. Depois da sua renúncia, Floriano Peixoto assumiu o cargo e aí começou a segunda revolta da Armada. Essa segunda revolta aconteceu porque, segundo a Constituição, ao assumir o poder, Floriano Peixoto deveria convocar novas eleições e mesmo assim ele não fez, né? Então, por isso que se deu essa revolta, essa segunda, né, revolta explodiu aí. Então, com isso, alguns militares passaram a contestar a legalidade do governo de Floriano também. Essa revolta, no entanto, não obteve o apoio popular, não teve o apoio popular. Com isso, né, sem esse apoio, o governo de Floriano, apoiado por parte do exército e da oligarquia paulista, né, que nós vimos ali na República Oligárquica, conseguiu conter o movimento rebelde. Ele não teve o apoio da população, mas contou com o apoio de uma parte do exército e também da oligarquia paulista, certo? Então, eles conseguiram aí conter esse movimento rebelde. Aí tem algumas fotos, né, sobre essa revolta da Armada aí. A segunda revolta foi a Revolta Federalista, que foi de 1893 a 1895. Essa revolta, né, aconteceu em fevereiro de 1893 no Rio Grande do Sul, né? Então ela se iniciou aí no Rio Grande do Sul e seguia a quê? Era em prol de quê essa revolta, né? Essa revolta explodiu, né, contra o governo de Floriano Peixoto. Então foram dois grupos que se confrontaram aí. Um lado estavam os federalistas e o outro os republicanos. Então, foram esses dois grupos aí que se confrontaram aí nessa revolta federalista contra o governo de Floriano Peixoto. Os federalistas eram quem? Eram quem tinham o objetivo de estabelecer uma república parlamentar. Do lado oposto, né, ficaram os republicanos, que eram liderados por Júlio de Castilhos, chefe do governo gaúcho, que apoiavam um governo forte e centralizado na figura de Floriano. Então, os republicanos estavam, né, do lado de Floriano Peixoto, né, enquanto os federalistas, né, era a oposição, né, era o oposto. Essa revolta se estendeu aos estados de Santa Catarina e Paraná e terminou em 1895 com a vitória dos republicanos. Então, foram os republicanos que venceram aí essa revolta, né? Como tá mostrando aí alguns, né, no acampamento de forças federalistas em Joinville, Santa Catarina. Essa é uma parte aí, né, do nosso conteúdo, certo? Então, olha só, a Guerra de Canudos, né, que foi outra revolta que aconteceu em 1896 a 1897, ocorreu na Bahia, né, uma região chamada Canudos. Essa região tinha como líder popular Antônio Conselheiro, né? Foi ele que fundou essa comunidade chamada Belo Monte, né? E essa comunidade aí, nela não havia propriedade particular, né? Seus membros plantavam e sobreviviam da pequena produção, né? Sem depender do governo. Então, em pouco tempo, esse modo de vida passou a preocupar esses fazendeiros locais que perderam muita mão de obra e também começou a preocupar a Igreja Católica, né, que começou a perder o controle sobre os fiéis. Porque muitos deles consideravam Antônio Conselheiro um líder político, tanto político e espiritual. Então, isso acabou preocupando tanto os fazendeiros locais, os grandes latifundiários, como está aí no slide, né, que eram os grandes proprietários e fazendeiros da época, como também a Igreja Católica, certo? Então, depois começou a surgir rumores de que Conselheiro queria o retorno da monarquia. Isso chegou, né, aos ouvidos do presidente, né, que ele queria o retorno da monarquia. E isso
preocupou eles. Então, assim, eles decidiram, né, incomodados com o crescimento dessa comunidade, né, governos estaduais e o governo federal enviaram algumas tropas militares a Belo Monte, que destruíram a comunidade e puseram fim ao movimento, certo? Prenderam todos os que ali habitavam, né? Muitos foram mortos, né? Inclusive Antônio Conselheiro, certo? Esse movimento ocorrido em Canudos pode ser compreendido como um sócio, religioso, sócio religioso. Por quê? Porque tinha ideias tanto sociais como a divisão da produção agrícola e também características religiosas. Por isso que de sócio-religiosa. Por quê? Porque tanto tinha características políticas, né, na produção agrícola, como também Antônio Conselheiro exercia também um papel de líder religioso na comunidade, certo? A próxima revolta é a revolta da vacina, que ocorreu em 1904. Aconteceu no início do século XX, né? O presidente da República, Rodrigo Alves, na época, pretendia modernizar o país, né, com obras de saneamento que não tinha na época. Então, ele queria a reurbanização da capital federal, que na época era o Rio de Janeiro, né? Expandir a malha ferroviária nacional, entre outras medidas que ele queria implantar. Quando ele deu início à reforma da cidade do Rio de Janeiro, muitos prédios foram derrubados. Então, isso obrigou a população pobre a ir morar em outros lugares distantes no centro da capital. Então, as pessoas começaram a procurar lugares inapropriados para morar, né? Lugares distantes, né? Que não tinham saneamento, né? Não tinham uma infraestrutura melhor, né? Então, nesse contexto, em 1904, uma lei tornou obrigatória a vacina contra a varíola para toda a população, porque muitas pessoas adoeciam, né, por falta desse saneamento, né, por falta de saneamento básico, por falta de saúde. Então, a varíola era uma doença que estava muito no auge nesse tempo, né? Então, a população era obrigada a tomar essa vacina contra a varíola. Então, o povo não foi informado da importância da vacinação, né? Não fizeram campanhas, não deram essa informação à população. E como já estava insatisfeito, né? A população já estava insatisfeita com outras medidas do governo, recusou-se a tomar a vacina, né? Então, foi assim que começou essa revolta, né? A população contra os oficiais do governo, né? Querendo aplicar a vacina à força e a população rejeitando, né? Por isso que se deu início a essa revolta. Durante uma semana de 10 a 16 de novembro de 1904, a população entrou em conflito com a polícia, mas foi reprimida com violência, né? Inclusive pelo exército, por conta dessa rejeição contra a vacina. Aí tem algumas fotos mostrando, né, essa época, né, da revolta da vacina. A próxima revolta é a revolta da Chibata, que aconteceu em 1910, que também aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, né, durante o governo do presidente Hermes da Fonseca. Ocorreu outra importante revolta envolvendo os marinheiros. Essa revolta da Chibata, né, é outra revolta que envolveu os marinheiros. Dessa vez o motivo eram as péssimas condições de salário, né, de trabalho e de salário que esses marinheiros tinham e que eram submetidos, além de sofrerem castigos físicos e violentos, como chibatadas. Por isso, a revolta da chibata. Além das péssimas condições de trabalho e de salário que eram submetidos esses marinheiros, eles sofriam castigos violentos também, né, e esses castigos eram com chibatas. Então, insatisfeitos com essa situação, os marinheiros de alguns navios ancorados na Baía de Guanabara iniciaram essa revolta, reivindicando melhores condições de trabalho e de salário, né? Então, houve uma certa repressão do governo, né, que acabou com o conflito, aplicando severas punições aos revoltosos, né? Então, mesmo assim, eles saíram perdendo, né? Mesmo com essa revolta, eles saíram perdendo. Até porque essas revoltas, minha gente, elas tinham uma coisa em comum, né? Se opunhavam contra o governo, se opunham, né,
contra o governo federal. Eles não concordavam com certas coisas desse governo. Então, essas revoltas tinham alguma coisa em comum, né? Por isso que essas reivindicações foram ocorridas no final da Primeira República, né? Essas revoltas foram ocorridas, porque todas elas tinham em comum o quê? Essas reivindicações, essa oposição contra o governo estabelecido na época, né? Que mostrava esse grande descontentamento da população com as condições sociais, econômicas e políticas também, certo? Por último, os movimentos tenentistas de 1922 a 1927, né, que foi durante o governo de Epitácio Pessoa em 1919, né, a 1922. Esse movimento envolveu os jovens oficiais do Exército, né? Então, envolveram, né, esses jovens oficiais do Exército, né, que estavam insatisfeitos com também a atual situação política do Brasil. Então, eles articularam uma série de manifestações em defesa dessa modernização, né, e da moralização das ações que o Estado tinham que cumprir, né, do cumprimento das leis, do estabelecimento do voto secreto, do ensino público. Então, eles queriam, eram algumas coisas que eles pregavam, que eles queriam, né? Vou citar alguns aqui, né? O cumprimento das leis, né? O estabelecimento do voto secreto, o voto teria que ser secreto, eles prezavam por isso, o ensino público e gratuito, que não tinha na época para todos, e também a implantação de projetos de industrialização. Eram algumas manifestações que eles queriam, né? Eles saíram em defesa dessa modernização do Estado, né? Mas é por isso que foi esse movimento tão importante também nessa época. Então, esse movimento começou a ficar conhecido como tenentismo e caracterizou alguns conflitos no período, certo? Um dos episódios de destaque desse movimento ocorreu em 5 de julho de 1922, quando os tenentes manifestaram-se contra a eleição fraudulenta, né, que deu a vitória ao presidente Arthur Bernardes, de forma fraudal, né? Foi fraude, houve fraude nessas eleições. Então, no dia seguinte, poucos manifestantes continuaram na luta por causa da repressão do governo, que eles eram repreendidos pelo governo, né? Então, somente 17 militares e um civil, os 18 do Forte, decidiram continuar e caminhar até o palácio do governo, né? Uma pequena minoria. Então, esses revoltosos foram mortos pelo governo, a maioria deles, com exceção de 2 deles, certo? Então, muitos movimentos similares ocorreram pelo país, como o levante sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, no Rio Grande do Sul, iniciado em 1924, que deu origem à Coluna Prestes. Um grupo de aproximadamente 1.500 homens que percorreu esse interior do Brasil entre os anos de 1925 a 1927, buscando apoio à causa revolucionária, né? Então, a Coluna Prestes exigia a renúncia do presidente e uma reforma política que também englobasse o voto secreto, né? O combate à corrupção e à fraude eleitoral, a liberdade de imprensa também, a liberdade de pensamento, limitações das atribuições do poder executivo e o equilíbrio desses poderes, né? Então, a coluna ela se desfez em 1927 com pouca adesão popular e número reduzido de integrantes. Essas foram algumas revoltas ocorridas no período da Primeira República do Brasil. Por fim, né, da apresentação, vocês irão fazer o exercício da página 425, certo? Relacionado às revoltas, né, que nós acabamos de ver. E vocês também irão fazer, né, um trabalho, uma pesquisa que está lá na plataforma, né, relacionado às revoltas que vocês irão descrever no caderno de vocês, ok? E vale nota essa atividade. Então, vejam lá na plataforma, né, o exercício relacionado às revoltas, fazer no caderno para que vocês obtenham a nota, certo? Vocês irão fazer um resumo das revoltas, né, dessas principais revoltas que ocorreram na Primeira República e descrever no caderno. E, se possível, colar fotografias, né? Façam bem organizados para que vocês possam ganhar uma nota melhor, ok? Até a nossa próxima aula.